Sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Nós estamos no episódio 21 e estamos falando sobre doutrinação. Então vamos lá. Ao doutrinar-se uma entidade, use-se sempre um tom fraternal, porque o assunto em questão somente interessa ao doutrinador, ao comunicante e aos demais que estão próximos para efeito de instrução pessoal. Às vezes, o doutrinador fala em demasia e não deixa o espírito expor o seu problema. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Tem que deixar o espírito falar, que ele está lá para isso, ele quer pôr tudo para fora. Observa-se com frequência um hábito que deve ser eliminado. O médium apresenta os primeiros estertores. E isso depende da organização nervosa ou da constituição psicológica do sensitivo. Ou seja, o espírito vai fazer com que o médium sofra alguma coisa e ele vai querer exteriorizar isso. Então é preciso força para não permitir isso. E logo o doutrinador, aproximando-se sem ouvir o problema da entidade, propõe: tenha calma, tenha muita calma. O espírito nem sequer disse uma palavra e já foi tolhido de falar. Necessário deixar-se que a comunicação se dê para o doutrinador sentir o problema do comunicante, a fim de encontrar a forma mais sensata de atendê-lo. Se o espírito está gemendo, ouve-se dizer: venha com Deus ou venha na paz de Deus. Existe uma outra fórmula muito corriqueira que se costuma usar: ore, pense em Deus. São chavões que não levam a lugar nenhum. O doutrinador, em primeiro lugar, quer ouvir as alegações da entidade para depois iniciar a argumentação específica, como se faz num relacionamento humano. Se alguém está chorando, não se diz: calma, não chore, não chore. Deixa a pessoa chorar um pouco e depois pergunte-se: qual é o problema? Por que está chorando tanto? Damos um outro exemplo. Aproxima-se de nós uma pessoa muito nervosa. E se quisermos atendê-la, dizemos: pois não, e mantemo-nos em silêncio até a outra extravasar os sentimentos. Depois é que a interrogamos. Interrogar na hora do desespero cria confusão e irritação, prejudicando o êxito do atendimento. Portanto, poucas informações são um sinal de bom senso. No início, claro, né? Quando estamos com um problema e se aproximam aquela pessoa conselheira que falam muito, deixamos-la à parte e ficamos pensando no assunto que nos aflige. Assim acontece quando estamos lidando com os desencarnados. É a mesma coisa, deixar eles falarem sempre. Em decorrência disso, o doutrinador deve fazer tudo para criar um diálogo, abstendo-se de qualquer discussão. Na hipótese da entidade recalcitrar na teimosia, deve-se dizer: você veio aqui em busca de ajuda, deixe-me ajudá-lo. Tratando-se de espíritos perturbadores, que por princípio se deduz que sabem o estado em que se encontram, agindo, portanto, com a intenção maléfica, o doutrinador usa outra técnica. Aliás, é bom alertar. A tática do obsessor é discutir para ganhar tempo e perturbar o ambiente. Enquanto está discutindo, irradia vibração desagradável que a todos irrita e provoca mal-estar. Enfraquece-se o círculo vibratório e ele se torna senhor das mentes que emitem animosidade na sua direção. Ao apresentar-se um espírito obsessor, dizendo mais ou menos assim: eu vou me matar, destruir, a resposta é a seguinte: só que você se equivocou na base. A sua vinda aqui não foi espontânea, você veio trazido. E o diálogo prossegue: não, eu vim porque quis. Você sabe que não é assim. A evidência vai lhe comprovar. Experimente retirar-se para ver se vai conseguir o intento. Eu vou no momento em que quiser,
Mas esse momento só acontecerá quando os mentores espirituais o permitirem. O doutrinador deve falar com a entidade não com o objetivo de fazê-la abandonar os seus propósitos, mas porque ele sabe que enquanto o espírito estiver acoplado no médium, está perdendo força psíquica negativa. Cada vez que um obsessor incorpora em um médium, perde alta porcentagem de energia que antes descarregava nas suas vítimas. Na tentativa de sensibilizá-lo, porque a vítima de hoje é sempre o grande algoz de ontem, pode-se lhe dizer: muito bem, você tem ódio de alguém? E por que está maltratando o médium que não tem nada a ver com o seu problema? Você veio aqui porque sente o ódio de nós, e daí? Vá então contra o nosso chefe, que nos colocou nesse trabalho. Se você está a serviço de um ideal pessoal, nós estamos a serviço de uma causa comum que é a do Cristo. Então, se volte contra ele. Você está imerso no mar da misericórdia divina. Isto para demonstrar-lhe que não nos assusta, tampouco nos intimida com as suas ameaças. Porém, não devemos esquecer que logo mais ele terá uma companhia constante, a fim de verificar se agirmos conforme doutrinamos. Nota-se que o número de obsediados que se curam hoje é bem menor do que nos primórdios. A razão disso é porque o Espiritismo, em muitos corações, tem tido o efeito de uma reunião social, de um clube em que a pessoa vai participar com uma certa unção, mas saindo dali, acabou-se, não mais se interessa, tem a vida profana normal. É o homem social comum e por isso os espíritos que nos abandonam as vítimas, que não demonstrarem propósito de melhorar-se intimamente, nem também levam em consideração as palavras destituídas do respaldo dos bons atos. Desta maneira, quando convivermos com os obsessores, a melhor técnica é não discutir com eles, porque são faladores e têm o objetivo de confundir principalmente o inimigo do ideal superior, as entidades religiosas frias, críticas e sofismas. A atitude do doutrinador deve ser sempre pacífica e gentil. Caso abandonemos a intenção do espírito em demorar-se além do necessário, digamos-lhe: agora você pode ir-se, já lhe atendemos conforme podíamos. Vamos aplicar-lhe uma medicação e utilizá-la da indução hipnótica. Às vezes o espírito reage, mas a medicação faz efeito, porque quando tomamos esta postura, os mentores espirituais aplicam-lhe sedativos indispensáveis para o tratamento específico, hipnose ou certos produtos de origem espiritual que o anestesiam e retiram-no. Essa é a técnica ideal. Aqui vem uma outra pergunta. Existem fronteiras delineadoras entre animismo e fenômeno mediúnico que possam ser identificadas pelos terapeutas encarnados? Resposta: existem algumas características no fenômeno anímico, é que é a alma do encarnado que fala. São seus hábitos, seus registros, seus condicionamentos. A palavra animismo foi cunhada pelo sábio russo Alexander Ankasov para definir os efeitos do nosso inconsciente. No fenômeno mediúnico, aquilo que está em nosso arquivo é eliminado, bem se você, e quando o fenômeno se dá, o doutrinador é capaz de identificá-lo através do caráter do médium, que é por ele conhecido. Todos nós temos vícios de linguagem, como bengalas psicológicas. No estado de transe, essas bengalas psicológicas aparecem. O fenômeno mediúnico é, porém, como um arquipélago de
condicionamentos do médium, pois que esse determina os seus hábitos corriqueiros no estado de transe e podem ser comprovados. Se, por exemplo, as comunicações têm sempre a mesma linha de raciocínio, estamos diante de um fenômeno anímico. O espírito comunicante possui uma característica própria, assim como cada um de nós. Se várias pessoas forem ao telefone para dar uma mesma mensagem, saberemos que se trata de pessoas diferentes pela maneira de dizer, pela entonação da voz, pela maneira de compor as frases, pelo ritmo e também pelos hábitos. Por exemplo, há pessoas que falam entrecortadamente. Se na comunicação a mensagem vem entrecortada, é um fenômeno anímico. O registro da personalidade é o maior que o da entidade comunicante. Determinados gestos, que são muito típicos de nós, por um condicionamento, no fenômeno mediúnico repetimos. Então, qualquer doutrinador atento pode saber quando o fenômeno é eminentemente mediúnico, digamos, a 70%, e quando ele é um fenômeno anímico, ou seja, com 70% de animismo e apenas 30% de mediunismo. Por isso, as reuniões mediúnicas devem ser feitas com pessoas que se conheçam entre si, que tenham um bom relacionamento, pessoas moralizadas que não venham fazer espetáculos, que tenham conhecimento doutrinário, porque são equipamentos para policiarmos contra os fenômenos, automatismos da nossa personalidade. Bom, eu não vou me estender muito mais para não cansá-los, mas eu agradeço e espero que tenha sido proveitoso. Desculpem a minha voz, mas eu estou um pouco afônico ainda. Muito obrigado.